Não sei se vocês se deram conta, mas faltam 2 semanas e meia para o primeiro turno Gente, das é muito eleições. pouco. Sheila, tá aí. Não nesse fim de semana, nem no outro. O outro. Tá aí já. Bom, e hoje sai pesquisa grande e a Mônica fala sobre as novas preocupações das campanhas presidenciais nessa reta final. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, hoje sai Datafolha, né? Mas nós vamos entrar aí nessas 2 últimas semanas do primeiro turno da campanha presidencial e a preocupação das equipes em conquistar votos, Megali, começa a se somar outras, né? Uma delas, obviamente, é manter a ferro e fogo os votos já conquistados, para alguns evitar o voto útil no primeiro turno. Não é apenas Ciro Gomes que tem essa preocupação de evitar o voto útil, porque ele seria a maior vítima do voto útil, né? Porque ele tem um percentual razoável de votos, entre 7% e 9%, mas uma parte deles admite mudar ainda no primeiro turno. Mas, no caso de Jair Bolsonaro, a ordem é evitar que o Ciro perca votos para irem para o Lula, né? Então, a ordem agora é baixar a bola, evitar atritos, ficar calmo nas entrevistas, como a gente tem visto que o presidente está tentando, pelo menos, né, para evitar que uma parcela de eleitores que hoje estão com o Ciro, com a Simone Tebet, que estão indecisos, acabem migrando para o Lula, né, já no primeiro turno, quando vem, por exemplo, bolsonaristas agredindo mulheres, né, não por acaso, tanto o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quanto o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, correram, né, para desautorizar o deputado que agrediu verbalmente a Vera Magalhães. No caso do Eduardo Bolsonaro, é um fato raro, eu não sei, talvez até inédito, ele tomar partido, nesse caso, da vítima, né, sendo a vítima jornalista. Já a campanha do Lula, Megali, ela vai concentrar todos os esforços agora para diminuir a abstenção no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão para as urnas para o primeiro turno. São muitas coisas curiosas aqui, Megali, quer dizer, há um temor de que a falta de um número significativo de eleitores possa afetar o resultado final do pleito, fazendo com que o número de votos no Lula seja menor do que o esperado e o captado nas pesquisas. Historicamente, a abstenção, Megali, ela é maior entre pessoas de menor renda e escolaridade, né, pelos custos que muitas vezes elas têm para ir votar, né? Tem que pegar um ônibus, às vezes 2 ônibus, mudou de bairro, não mudou o título, as dificuldades que existem, que são maiores, e é justamente nesses segmentos do eleitorado que Lula tem o seu maior percentual de votos. Então, uma abstenção alta entre eles afastaria totalmente, né, o sonho e o desejo do PT de liquidar a fatura no primeiro turno, né, diminuiria aí a pesquisa daria algo e ele perderia ali na urna com uma abstenção alta, 1%, 2% dos votos, né? Então, quando a abstenção no Brasil foi de 23% em 2018, Megali, a abstenção geral. Mas foi bem mais alta, Megali, muito mais alta em segmentos mais vulneráveis da população. Então, eu peguei os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que divulga esses dados de acordo com a escolaridade. Megali, abstenção geral no Brasil, 23%. Abstenção entre analfabetos, 46%, não apareceram para votar no pleito de 2018. Entre os que sabem ler e escrever, abstenção de 28,3%. Entre os que têm ensino fundamental, abstenção de 24,7%. Você vê que todas elas acima da média geral, né? Agora, nas faixas de maior escolaridade, que acaba tendo também uma coincidência com a renda, ela foi bem menor, né? 19% de abstenção entre os que terminaram a universidade, 22% entre os que estão na universidade, fizeram universidade, entraram, mas têm ensino superior incompleto. Então, são justamente as faixas do eleitorado em que o presidente Jair Bolsonaro vai melhor, ele empata, né, chega a ultrapassar numericamente o Lula em intenções de voto, por exemplo, entre quem tem superior completo. Ele tem 38% e Lula 37%. É empate técnico, mas numericamente Bolsonaro à frente. Então, Megali, é isso, né? A abstenção é uma das principais preocupações do PT agora e vai usar rádio, vai usar TV para convencer, incentivar o eleitor a sair de casa para votar, mesmo tendo dificuldades, Megali. E ainda há o fenômeno do voto envergonhado, né, Mônica? Que é aquela pessoa que, quando pesquisada, não dizem quem vai votar porque tem vergonha.
Isso favoreceu o Bolsonaro em 2018, e a expectativa da campanha de Bolsonaro é que favoreça novamente. O cara vê lá, o Bolsonaro é tão malhado, tá. Eu não vou falar que eu voto nele, não. Só que o diretor da Quest Pesquisa, numa entrevista para a CNN, disse que a tendência nesse ano é que esse voto possa favorecer o Lula. Porque depois do Petrolão, depois da prisão do ex-presidente, muita gente também tem vergonha de votar no Lula. Então, aí, não sei, aí é especulação, né? Tem o voto envergonhado em um e tem o voto envergonhado em outro. Seria então, Simone Tebet o novo votei no Amoedo? O Renato Meirelles, o novo votei no Amoedo. Ele tem essa leitura. Agora eu queria dar um outro dado curioso também, que é uma preocupação. A abstenção é uma preocupação maior. No PT, a preocupação maior, absoluta, é a abstenção. E no Bolsonaro é que o Bolsonaro não faça nada, ou os bolsonaristas não façam nada que seja aquele fato na reta final que piore a situação dele e estimule o voto útil no Lula. Mas tem outra questão, o Megali, quase te chamei de Bolsonaro aqui. Tem outra questão, Megali, que é a seguinte: muita gente não sabe, erra na hora de votar, né? Então, por exemplo, o Lula, o número dele é 13, 81% dos eleitores do Lula sabem votar direitinho, 17% não sabem o número, né? E 1% erram na hora de votar, clicam outra coisa. Isso segundo o Datafolha. Você imagina perder 1% num primeiro turno de 50 ali que você está no limite para passar. Do Bolsonaro, 67% dos eleitores dele sabem que o número dele é 22, 30% não sabem e 4% erram na hora de votar. Então você vê que também é um outro desafio das campanhas ficar martelando 22, 22, 22, 13, 13, 13, para você não perder aquele percentualzinho ali, que é muita pouca gente que erra, mas pode ser fatal quando você tem uma eleição que tudo indica vai ser super acirrada, né, Megali, nessa reta final. Aliás, eu não sou gerente de campanha de ninguém, mas eu acho que a campanha do Bolsonaro está demorando em esclarecer para a população que o número dele mudou. Porque ele está muito associado ao 17, né? Muita gente não sabe que o PL tem o número 22. Tem gente que não acompanha a política tão de perto, não sabe em que partido tá o Mas presidente. eles já estão numa campanha, eu percebo pelo Twitter, por exemplo, quando a gente coloca alguma notícia que os bolsonaristas não gostam, eles ficam embaixo, 22, 22, 22, 22, 22, né? Então essa coisa do número, eles têm trabalhado, mas na reta final isso vai aumentar bastante, Megali.